Marcel Souto Maior, boa noite. Boa noite, Pedro. Prazer estar falando com você, com todo mundo que está escutando a gente agora. Numa segunda-feira, 9 da noite, né? O pessoal aguerrido, né? Hoje é uma terça-feira, 9 da noite. Exatamente. É com muita alegria que nós te recebemos aqui, Marcel. É uma honra. A gente não tem palavras e dando graças aos céus que você saiu da toca, como você disse outro dia na live com o Rossandro, e que você veio compartilhar toda a tua experiência como jornalista, como escritor, como roteirista, passando algumas informações bastante importantes para a gente. Deixa eu só te situar um pouquinho para que você entenda o que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Lá no final de 99, começo dos anos 2000, eu tive uma ideia muito maluca de lançar um site que se chamava webayamigos.net. E eu já conhecia alguns jornalistas, eu já tinha participado de alguns programas de esporte na ESPN Brasil, como o pessoal que eu conhecia. Eu falei assim, poxa vida, eu conheço tanta gente boa no jornalismo esportivo, no jornalismo de outras áreas, que estão no desvio, que estão sem trabalho, que estão sem poder mostrar aquilo que eles querem falar, conversar com um grande público. E eu criei esse site e abri esse espaço para eles. E aí a gente chegou a ter quase 50 colunistas que se revezavam diariamente, semanalmente, mensalmente. Mas, infelizmente, esse projeto, em 2004, teve que ser abortado. Isso me deixou um vazio muito grande de lá para cá. E agora, justamente na pandemia, essa live me fez resgatar esses contatos com muitos deles e conhecer pessoas novas no tete-a-tete comigo aqui. E foi muito importante chegar até você e você olhar para a gente e nos dar esta oportunidade. Pedro, mas é isso. Eu acho que essa nossa história, isso a nossa história tem em comum, porque você vê, né? Você há 16 anos foi que você fez, era um projeto super pioneiro, né? De você mobilizar esse monte de gente num canal, quer dizer, né? E aí agora na quarentena você meio, para usar uma palavra meio batida, meio se ressignifica, né? E se reconecta. Então eu acho que a gente tem isso, acho que em comum, né? Tanta gente agora na quarentena, no confinamento, teve esse impulso de se comunicar, né? Já que a gente não pode se abraçar, não pode se encontrar, então vamos nos conectar, por exemplo, através desse canal. Então eu vejo uma coincidência aí também, né? De movimento, né? Eu adoro jornalismo, eu adoro tudo que o jornalismo pode produzir de histórias, de revelações. E eu gostaria que você, em rápidas pinceladas, me dissesse como é que você começou com o jornalismo. Aliás, eu já assisti algumas lives suas, em que você disse que, por exemplo, para escrever os livros sobre Chico Xavier e Allan Kardec, as biografias, você partiu de alguns pontos que te deixavam curiosos e com a mente um pouco atiçada no sentido de esmiuçar aqueles temas. No caso do Chico, um homem que escreveu mais de 400 livros e nunca recebeu por eles, e os livros eram dos espíritos. No caso do Kardec, um homem extremamente cético, um homem que aos 50 e tantos anos de idade resolve mudar de nome e dar voz aos espíritos. Isso. Se o jornalista biógrafo hoje, Marcel Souto Maior, fosse escrever a biografia da pessoa Marcel Souto Maior, quais seriam esses pontos que você iria esmiuçar? Pois, olha, boa pergunta, Pedro. É difícil, viu? Porque, assim, eu vivo sempre, quando eu escolho um biografado, eu fico querendo muito ver a curva da vida do biografado, né? Que é o que eu chamo da linha do tempo. Então, você tem que ter altos e baixos muito grandes. E aí eu analiso e falo, nossa, essa trajetória, ela é uma história que te prende e que te faz mergulhar na trajetória desse homem, né? Então, o Chico é cheio de altos e baixos, o Kardec é cheio de altos e baixos, né? Então, às vezes, se eu enxergo a minha trajetória, eu, como biógrafo, eu não apostaria muito nela, porque
ela é uma trajetória que ela não tem tantos altos e baixos assim. O que eu acho que é curioso nessa trajetória é a trajetória, eu acho que de um repórter que sempre foi muito cético, né? Eu já fui mais cético do que eu sou hoje. Hoje eu poderia ser mais cético ainda, né? Depois de tantos anos de investigação. Mas é um repórter muito cético e muito preocupado, incomodado e assustado com a morte. Isso sempre me moveu, desde adolescente. Tinha um verso que uma vez eu citei até no programa do Bial, né, que era do Fernando Pessoa, que era assim, homem cadáver adiado que procria. E eu me lembro de eu adolescentezinho, eu me lembro de eu ler isso, eu falava, gente, será que é isso a vida? A gente nasce, todos nós condenados à morte, ninguém sabe quem vai primeiro. Isso era, para mim, assustador. Então, quando eu entro no território do Chico, eu entro muito em busca de respostas sobre vida e morte. Então, assim, talvez, talvez se eu fosse me biografar, né, seria esse repórter em busca de respostas sobre vida e morte, né? E sobre os limites do tempo, da matéria, do físico, do extrafísico. E aí, o que esse repórter foi encontrando ao longo da sua jornada, que foi sacudindo o seu ceticismo e que foi impactando ele? Talvez por aí eu encontrasse uma linha do tempo, entendeu? Me olhando de fora. Eu nunca falei tão claramente sobre isso, viu, Pedro? Agora, eu estou me olhando de fora agora e eu estou vendo que talvez tenha uma curva aí. Quem sabe a gente está começando um exercício de Jung aí, né? Exatamente. Você disse que desde jovem essa questão da vida e da morte te atazanava, vamos chamar assim. Sim. Mas quando que você decidiu falar assim, vou falar de Chico Xavier, vou fazer uma biografia de Chico Xavier, ou vou entrevistar Chico Xavier? Você acordou num dia, deu um estalo, você falou, é isso que eu quero? Ou você pensou, você processou, ou você estava num momento que você estava procurando histórias para poder contar? Olha, Pedro, foi muito estranho o movimento, sabe? Assim, não é um movimento simples. Eu era subeditor de cultura do Caderno B, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, você sabe, ele tinha muito prestígio, né? Muito. Né? Muito. E quando você está como subeditor ou como editor, a gente mal sai da redação, né? A gente fica ali naqueles bastidores, definindo capa, coordenando equipe de reportagem, revisando o texto, definindo o que vai para a página 3 e tal. E aí apareceu a peça Além da Vida, que já tinha sido assistida por mais de 1 milhão de pessoas. E eu não sei por quê, porque eu não sou de lado espírita, eu não tenho essa formação, minha família não é uma família que tenha religião, né? Eu não tive educação religiosa. Quando eu vi a peça Além da Vida, eu virei e falei assim, eu quero fazer essa matéria. Eu quero fazer essa matéria. Não me pergunte por quê. Eu fui fazer a matéria. Eu fiz a matéria, não fiz uma crítica, não. Fiz uma matéria sobre esse fenômeno, né? E quando eu pesquisei, eu vi o óbvio, que o Chico Xavier era o centro desse universo. E eu comecei a pesquisar sobre Chico e eu falei, nossa, eu queria ver uma biografia sobre ele, jornalística. E eu descobri que não tinha nenhuma biografia jornalística sobre Chico. Nenhum repórter tinha escrito. E eu falei, gente, essa história é uma história impressionante, que foi como você resumiu na nossa abertura, né? Que como eu resumi como repórter, né? Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Eu olhei e falei, mas como assim eles, os espíritos, escreveram? Como pode um homem abrir mão da autoria das suas obras,
e atribuir a espíritos a autoria dessas obras. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, isso é um livro. E eu comecei a pesquisar lá nos arquivos do Jornal do Brasil mesmo. A gente recebia pastinhas, mal tinha computador, não tinha Google. Aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, esse homem ele foi processado, né, no processo do Humberto de Campos, depois ele foi idolatrado, depois ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele é um homem cheio de altos e baixos e é um grande mistério. Eu falei, eu preciso escrever esse livro. E esse seria o meu primeiro livro. E aí eu descobri por que os jornalistas não tinham escrito, Pedro. Pelo seguinte, quando eu contei para os meus amigos, que são amigos até hoje, são colegas de profissão, que eu queria escrever esse livro, alguns chegaram para mim e falaram assim, mas Chico Xavier, por que não Chico Mendes? Por que não Chico Buarque? Por que não? Era assim, eles ficaram surpresos, com aquele meu desejo. E aí eu aprofundei a pesquisa e eu vi uma coisa que eu achei muito curiosa. É um detalhe bobo que eu vou contar, mas que mexeu comigo. Quando eu vi o dia do nascimento do Chico, é 2 de abril. Eu O nasci... mesmo dia que você e o mesmo dia da minha mãe. Ah, é? É. Então, quando eu vi aquele 2 de abril, eu falei, eu vou escrever. A história é forte. A gente nasceu no mesmo dia. E aí depois, pensando ainda mais, eu cheguei a um outro fato, que é por que eu fui até o Chico. Era o seguinte, eu passava férias na casa da família do meu pai, da minha avó paterna, que era em Araxá, que era a cidade vizinha de Uberaba. E o Chico, ele era um personagem da minha infância. Ele era um personagem, assim, nas conversas que eu tinha com os meus primos, ele era o homem que falava com os mortos. Então, aquilo era um mistério, era estranho aquilo. E tem mais. O irmão do meu pai, tio Eliseu, ele trabalhava nos Correios, em Uberaba. E a tarefa dele, uma das maiores tarefas, era organizar a correspondência que chegava para o Chico, em Uberaba, e levar a correspondência. Só E fazia isso, né? o Chico só fazia isso, porque o Chico era o maior destinatário de correspondências do Brasil na época. Ninguém recebia mais carta, mais encomendas do que ele, né? Então, eu acho que tudo isso se misturou quando eu fui até o Chico. Misturou a minha angústia em relação à morte, se misturou o meu interesse jornalístico por um personagem único, se misturou com um acerto de contas com esse personagem do passado e lembranças desse tio querido sendo o carteiro de alguém que se dizia, o Chico se definia como um carteiro do além. Então, se você junta tudo, aí eu me vejo desembarcando em Uberaba. Você falou aí um pouco atrás que você se abriu como poucas vezes, e eu prometo para você que eu não vou fazer como André Trigueiro, de vaticinar que você é ou não é espírita, não vou fazer como o Rossandro, que te definiu como espiriteu. Pode ficar tranquilo, fica bastante à vontade com a gente. Certo. Tá. Você citou o programa do Bial. O programa do Bial teve uma grande repercussão, principalmente 2 momentos que você fala de quando você chegou lá para fazer a primeira entrevista com o filho dele. Uhum. Que você falou do teu calor das mãos, que você saiu lá fora num dia muito frio. Essas experiências, obviamente, te marcaram. Te marcam até hoje, que são reminiscências que você sempre traz. Mas elas, de alguma forma, interferiram no seu trabalho a ponto de te deixar sugestionado, preocupado, se você iria ter ou não outras sensações? E se é que você não teve outras sensações do tipo? Ótima pergunta, Pedro. Eu vou contar uma coisa assim que é curiosa, tá? Eu não costumo contar não, mas eu vou contar. Eu escrevi o livro do Chico, né, a biografia, durante a madrugada, porque eu trabalhava o dia inteiro. Aquele jovem repórter de jornal diário, eu trabalhava o dia inteiro. Então eu chegava no apartamento, jantava e
Durante a madrugada, eu escrevia a biografia do Chico, até a hora do entregador do jornal chegar. Quando chegava o jornal, eu parava e ia dormir um pouco. Era um ritmo, era esse ritmo. E aí começou a acontecer uma coisa estranha, que era assim, no meio da noite, eu ficava sempre bebendo café, ficava bebendo café. E aí eu comecei a pedir, hoje eu nunca faria isso, tá? Vamos voltar, isso são 25 anos atrás. Aí eu pedia provas para os espíritos de que eles estavam presentes. E aí eu provas assim, materiais. Então eu pedia para a caneta mexer, pedia para o café cair, eu pedia qualquer coisa, mexa a caneta, mexa o bloco, mexa não sei o quê, não acontecia nada, não mexia, não mexia. Não mexia a caneta, não mexia bloco, não mexia nada. E eu ficava naquele diálogo muito estranho com o invisível. E aí chegou uma hora, eu estava num ponto da biografia em que era o Chico atacado, massacrado. Foi o Davi Nasser, o Jamanzon, da revista O Cruzeiro, fizeram uma matéria barra pesada. E aí, quando o Chico ia receber título de cidadania, acusavam o Chico de ser um vaidoso. Enfim, ele estava sob ataque permanente e críticas, inclusive, dentro do próprio movimento espírita. E eu não via o Chico se defendendo. Ele não se defendia. E eu estava tentando ser isento, absolutamente objetivo, não fazer nenhum juízo de valor. E aí eu peguei um táxi e eu fui para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que era meu Google. Meu Google não tinha Google. Então, é onde eu ia. Eu ia para a Biblioteca Nacional. Lá eu ficava vendo os filmes das reportagens antigas. Primeira reportagem feita sobre o Chico no Globo, nos anos 30. Tudo eu ia lá vendo nos microfilmes. E aí eu estava indo de táxi e eu me lembro que eu falei para o taxista, não sei porquê, eu falei, eu estou indo porque eu estou fazendo um livro sobre Chico Xavier. E aí ele falou, ué, eu sou espírita kardecista. Nunca mais ouvi um taxista falar, eu sou um espírita kardecista. E aí eu virei e falei, então, eu estou no momento do livro que eu estou pensando, estou muito incomodado, o Chico só apanha, ele não se defende. Eu acho que eu vou escrever um capítulo agora que eu vou fazer uma defesa do Chico. Eu vou fazer a defesa. Ele não mensagem uma idade, é porque ele quer levar uma mensagem, tudo. E aí o taxista olhou para mim, eu nunca esqueci o olho dele, e ele olhou e falou assim, não faça isso. Não tome partido. A sua tarefa é escrever um livro objetivo, jornalístico. Senão você vai escrever um livro que os espíritas já escreveram. Você não pode fazer essa defesa. E aí eu brinco, né? Até hoje eu falo que o taxista é um coautor do livro. Porque no momento de perder a objetividade possível, porque nunca é uma objetividade total, eu estava nesse momento, né? Oi, a gente perdeu, né, Pedro? Aí quando eu Não, estava você estava nesse falando do momento, taxista, do olho do taxista, aí começou a dar um delayzinho aí. É aquele seu velho oi, temor, né? Da conexão, né? é isso, da conexão. Aí quando eu estava assim, né, eu falei, eu vou tomar um partido, eu vou fazer uma defesa do Chico. Ele falou, não faça isso, porque senão você vai perder, né? Você vai escrever um livro que já foi escrito por espíritas, né? Então, eu brinco que ele é coautor do livro, porque ele me ajudou, na verdade, a me manter no caminho que eu estava, que era o da objetividade possível. Né? Então, porque a gente sabe, como jornalista, né, Pedro, assim, não existe uma imparcialidade total e não existe uma objetividade total quando você está escrevendo, porque você está construindo uma narrativa, escolhas. Então, sempre que você faz escolhas, você descarta determinadas informações e aposta em outras.
Mas sempre Deu uma travada de novo, Marcel. caiu. Voltando, tá voltando a sua voz. Uma galinha está subindo pelas paredes. A Magança. E Pedro, Voltamos. e voltamos. E olha, uma coisa estranha, tá? Sempre que eu conto essa história, eu conto pouco essa história. As duas vezes que eu contei essa história do taxista, aconteceu isso nesse momento. Então, assim, Uma delas foi com o Rosseto. foi. Então, quando eu conto essa história, trava nessa hora. E aí, mas, na verdade, assim, foi muito importante esse taxista ter falado isso para mim, porque eu me mantive no caminho da objetividade, né? Que não é simples, né? Mais do que a objetividade, isso o Bial te elogiou publicamente, eu escutei o Trigueiro também te elogiar, é a forma como você conta a história sem se colocar deste ou daquele lado. Então, você, quando escreveu este livro, ele é um livro delicioso da gente ler. Eu já li por 2 vezes, recorro a ele algumas vezes quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu quero relembrar algum fato. Até porque eu e boa parte das pessoas que estamos acompanhando aqui trabalhamos numa casa espírita, eu sou expositor, orador espírita, e a gente está nesse meio já. E aí também está o que eu te falei no começo, a alegria de tê-lo aqui com a gente. Então, este livro, como os outros que você escreveu sobre a doutrina, tem muita credibilidade porque você não emite uma opinião própria. E isso, de certa forma, inclusive, aguça o leitor também para saber, mas o que será que ele pensa? Será que ele é espírita? Será que ele não é espírita? Essas coisas aguçam a gente. E é uma leitura gostosa. Eu me lembro que você disse que no processo o Chico disse que Deus autorizou que você fizesse a biografia. Você está me escutando? Oi? Estou ouvindo, Você sim. escutou o que eu disse? Você escutou o que eu disse do livro? Ouvi sim, Pedro. Ouvi sim. Então Ouvi eu me sim. lembro que na parte do primeiro diálogo que você teve com o Chico disse, se Deus autorizar, você fará a tua biografia. Aí você pergunta, ele autorizou? Ele diz que sim. Aí Chico pede que você vá conversando com as outras pessoas para depois conversar com ele. Este seria um processo natural que você já adotaria ou você falaria primeiro com o Chico? É, essa é uma pergunta de jornalista mesmo, né? É isso. Eu acho que é, eu acho que eu seguiria o caminho de levantar o máximo de informações possível sobre ele, né, na imprensa, nos arquivos e também através de familiares, amigos e tudo, para eu me abastecer de muita informação até conversar com o Chico. Eu acho que eu deixaria o Chico por último, na verdade. Mas como ele estava muito idoso, realmente, o que eu não poderia nem ter essa opção. O Chico estava muito idoso, eu acho que eu nem me permitiria essa opção. Eu quisesse ser entrevistado, e aí eu iria atrás de um máximo de fontes possível e depois voltaria ao Chico. Mas o Chico nem me deu essa opção. Na verdade, ele falou, conversa primeiro com os outros, todos, né, com quem você quiser conversar, e depois volte a mim. Então, foi... Mas eu acho que quanto mais a gente chegar com informação para o biografado, até o biografado, melhor leitura a gente vai ter desse biografado. Nesse falar com os outros, depois de ir falar com o Chico, você ficou tentado ou tentou
falar com Emmanuel? Travou de novo. Falar com quem? Emmanuel. Travou. Acho que voltamos. Você tentou falar, você falou. Se é que você pode abrir para nós. Sim. Eu tentei falar com quem? Com quem? Tá por... Com Emmanuel, o mentor de Chico. Não, não. Através do Chico, é Não, óbvio, né? porque Está travando, Marcelo, uma pena. Oi? Nós continuamos aqui. Aguarda. tá caindo. Estranho. É, Bom, voltamos. eu te perguntei, está travando. Voltamos. Voltamos. Com Emmanuel, né, que você falou, né? Através de Chico, lógico, né? Não, não, porque o Chico, na verdade, ele não me deu nem abertura no primeiro contato para eu fazer essa aproximação, né? Quer dizer, nem pessoal e muito menos mediúnica, né? Porque eu teria que ter um acesso ao Chico em outro estado, né, de consciência. E ele não me deu essa abertura. Então, eu tive que ir atrás do cardiologista, do barbeiro, e eu acho que isso humanizou a biografia, porque eu tive que conversar com todo mundo que cercava o Chico, né? As mães enlutadas, as famílias que iniciaram trabalhos sociais, justamente por terem tido contato com o Chico. O meu trabalho foi muito de... Foram mais de 100 pessoas entrevistadas até eu chegar ao Chico e o Chico me autorizar a acompanhar sessões dele, de psicografia de mensagem particular, familiar, e algumas consultas, que até as que eu conto às vezes, né? Hoje eu estou compartilhando histórias que eu testemunhei lá e que me ajudam até hoje, viu, Pedro? Assim, são histórias que no confinamento elas têm vindo para mim. Uma delas eu contei, que era de uma senhora que ela falou para o Chico, eu me lembro bem dessa senhora, parece que ela está aqui na minha frente, e ela muito animada, muito entusiasmada, e falava muito alto, e o marido estava aqui do lado dela, bem tímido, calado, e aí ela falando para o Chico assim, Chico, esse homem é maravilhoso, esse homem é bom pai, é bom filho, é bom patrão, ele é bom tudo, mas ele tem um defeito grave, ele não é espírita. E aí o Chico olhou e falou, mas se ele é isso tudo, não precisa ser espírita de jeito nenhum, não mexe não, tá Deixa ótimo, assim. né? Tá. Então ele era... Eu vi essa história, que eu nunca esqueci, e eu vi uma história de um senhor que era um fazendeiro, muito rico, do Mato Grosso, e que eu lembrei dela nessa quarentena, que era assim... Ele estava falando para o Chico, às vezes as pessoas se aproximavam do Chico querendo umas respostas mágicas, sobrenaturais. Então, eu estou sofrendo tanto, Chico. Por que eu estou sofrendo tanto? É algum karma? É alguma dívida passada? Né? E esse homem estava falando para o Chico, falou, Chico, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho tudo na vida, tudo. Se eu quiser viajar agora, ir para a Europa, ficar um ano na Europa, eu posso. Eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho todo o dinheiro que eu sempre sonhei, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho tudo, tudo. Mas eu sou muito infeliz.
Por que isso, né? E aí o Chico virou para ele e falou assim, o que falta ao senhor é a alegria do outro. É a alegria de... Ele não completou a frase. E eu demorei a entender a frase. O que falta ao senhor é a alegria do outro. Na verdade, o que o Chico estava querendo dizer, o que faltava a ele era dar alegria ao outro. Era enxergar o outro. E quando eu repassei nessa história e eu anotei, o tempo inteiro na conversa, o que esse homem falava assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Era muito eu e era muito ter. Então, o Posse. Chico identificou naquilo, era assim, e a alegria do outro? Cadê? Né? Então, essa sabedoria do Chico é uma coisa assim, era muito impressionante. A escuta do Chico era muito impressionante. É claro que o Chico atribuía muito ao Emmanuel, né? Era o Emmanuel está me dizendo, né? O doutor Bezerra está me dizendo, mas isso de você ver um homem, eu não conseguia identificar na fala do fazendeiro esse ponto. E o Chico conseguiu identificar muito rápido. E hoje, por exemplo, hoje eu estudo muito felicidade, que é um tema de um programa de TV que eu estou fazendo, e tem um estudo de Harvard que é o mais longo estudo sobre felicidade já feito no mundo. Ele tem 70 anos, esse estudo. São gerações de pesquisadores que estudam o mesmo núcleo de uma mesma cidade. E eles foram entrevistando as pessoas ao longo da vida, muitas já morreram. Então, qual é a grande chave da felicidade? É a qualidade das relações que você estabelece na vida, em família, entre amigos, no trabalho. Então, a felicidade ela está ligada à qualidade das relações. Então, a felicidade está ligada à conexão. Então, se você está muito voltado para o próprio umbigo, se você está voltado para si mesmo, e se você não se conecta com o outro, você cai nessa armadilha que esse fazendeiro caiu. Né? Eu tenho tudo, eu posso tudo. Tá, mas e o outro? Cadê? Né? Então, O que você faz com tudo isso? essas lições do Chico é que eu estou compartilhando agora mais na quarentena. Você falando em compartilhar mais essas histórias, eu particularmente fiquei muito feliz ao saber, quando você disse na live com o Rosseto, fiquei feliz em saber e fiquei feliz por você também, que você disse lá que os originais do livro As Vidas de Chico Xavier estão voltando para sua mão e você pensa fazer uma revisão. Isso. E eu quero ligar isso ao fato que você disse que ficou recluso por quase 10 anos, afastado de aparecer para todos nós, de conversar. Você deve ter aprendido com o Chico, aprendido com lições de vidas próprias, que não existe o acaso. Você acha que essa sua volta à disponibilidade, você voltar a aparecer, as energias, o universo está conspirando a seu favor a ponto de você receber o seu livro de volta? Você é dono dele de novo? Olha, Pedro, eu acho realmente muito forte, assim. Eu tenho meu caderno, né, de anotações e desde o início da quarentena, hoje são 154 dias, né, de confinamento e eu vou anotando o que está acontecendo de mais forte nesses dias. Foi realmente muito forte, porque eu recuperar os direitos. Porque eu imaginava, para te falar a verdade, que isso exigiria um processo judicial, que eu teria que ter uma negociação com a editora muito tensa. E quando eu falei com a editora, né, a Leila Nami, eu falei, eu queria muito que o livro voltasse para mim. Está fazendo 25 anos que eu escrevi esse livro. Esse livro foi o que deu origem a tudo. E eu queria ter os direitos dele de volta.
E ela falou, tá bom, tá ótimo. Vamos seguir em frente. Eu vou te mandar um distrato, você assina e tá tudo certo. E eu já assinei na semana passada o distrato, já voltou para ela, já voltou para mim, sem problema nenhum. E eu acho assim, né? Eu lá como aquele jornalista que me digo cético, né? Eu falo estranho, né? Eu falo que coisa, né? O livro tá, né, voltando para casa. Eu não sei nem direito ainda o que fazer com esses originais, né? Eu tô com ele de volta a casa. Então, eu acho que sim, eu acho que tem muita novidade nesse tempo de reclusão em que eu resolvi sair da toca, da caverna e me reconectar. Eu acho que a volta do livro e o meu desejo de atualizar, não o livro em si, eu não quero mexer no texto principal, mas eu quero fazer uma nova introdução, fazer um pós-fácil, fazer uma homenagem ao Saulo, né, Gomes, que eu adoro, né, e que partiu agora há pouco tempo. Tudo isso tá nesse projeto, né, de uma nova edição. Eu não acho que é E por nesse, acaso. não é por acaso. E nesse projeto, tem uma coisa que também que você falou que me deixa bastante feliz, é que você vai querer se debruçar um pouco sobre o Pinga Fogo. O Pinga Fogo eu acho um programa extraordinário. E o Chico lá dá uma verdadeira aula de espiritismo, mas do que é ser um ser humano. Da forma simples como ele explica. É claro que a gente sabe que ele teve todo o apoio do Emmanuel, mas eu adoraria saber mais sobre o Pinga Fogo. Está voltando a travar, né? Sim, sobre o Pinga Fogo. Você está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. O Pinga Fogo, ele é incrível. Eu vou até te mostrar aqui, ó, por coincidência. Aqui, a edição do. Nunca fica de cabeça para baixo. Aqui a gente tem a edição que o Saulo Gomes fez, do Pinga Fogo, pela Intervidas, né? E que é linda a edição, é linda. E você tem, né? Você imagina a força de um programa desses. Você está na Tupi ao vivo, você tem um Chico falando de Emmanuel, fechando os olhos, psicografando, né? Aquilo foi uma coisa, um marco, né? Uma coisa em que transformou vidas, né? E o Chico falando de amor, falando de, Exatamente. né? Então, falando dos extraterrestres, falando indo além da matéria, falando de Deus, assim, sem dividir Deus em religião um, religião 2, religião 3, né? Falando, né, desse espiritismo que o berço é o mesmo, né? Que é o berço, né, o respeito profundo dele pelo catolicismo também, né? Então você tem o Pica Fogo ele é um grande marco, né? Então assim eu quero realmente quando escrevi As Vidas, o Pinga Fogo entrou pouquinho. Eu tenho vontade de talvez fazer um anexo sobre o Pinga Fogo para não mexer no texto original, mas colocar ali algumas das falas do Chico que são marcantes, que servem obviamente até hoje. Né? Então, essa edição eu vou trabalhar, eu não sei por qual editora eu vou lançar, mas eu acho que o livro tem que voltar, viu, Pedro? Ele tem que voltar logo, porque a gente está compartilhando e está vivendo um momento histórico, né, Histórico. das nossas vidas. É um momento histórico que a gente nunca mais vai se esquecer disso.
Isso é um período que vai estar em livro de história e é um período em que o nosso equilíbrio está sendo posto totalmente à prova. A professora Lúcia Helena, né, falou que a gente deveria instituir o primeiro dia do confinamento como o Dia Nacional, né, da Vida Interior. E o Chico, na verdade, ou o Kardec, e você sabe bem, né, a reforma íntima, né, que o valor que tem na reforma íntima, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de dar início. Alguns de nós, não são todos, não acredito que a sociedade como um todo vai ser transformada. Eu acho que vão se transformar aqueles que estão predispostos a se transformar, né? Então, eu acho que o Chico, saindo a biografia de novo, nesse momento, eu acho que pode ser pode falar para muita gente, né? Uma nova geração que não conheceu o livro, né? Eu espero. Uma outra biografia importantíssima que você fez para nós, da doutrina espírita, ou para aqueles que se interessam pela história, foi a do Kardec. Entre esse livro e o outro, você escreveu Por Trás do Véu de Ísis, que também virou filme. Eu quero ver se dá tempo da gente falar um pouco dos filmes, da tua parte como roteirista. Mas para Chico, você tinha a quem entrevistar? Você tinha o próprio Chico a entrevistar? Como que você fez para construir uma biografia de Kardec? A quem você recorreu ou ao que você recorreu? O seu material basicamente foram as revistas espíritas? O Foi. que aconteceu? Olha, Ah, só te lembrando, nós entrevistamos aqui neste canal o Leonardo Medeiros, o Kardec do cinema. Ele citou você, citou Wagner de Assis, e é muito legal ter os dois aqui. Quer dizer, o pai do Kardec no cinema está aqui com a gente. não, eu sei que você entrevistou o Léo, o Leonardo, mas olha, foi muito difícil, viu, Pedro, fazer a biografia do Kardec, porque foi isso que você falou. Com o Chico, né, eu tinha o Chico e eu tinha os contemporâneos do Chico. O Kardec nem descendentes ele deixou. Então, quando eu vi, eu estava me baseando muito em livros que já tinham sido publicados. E eu comecei a olhar e eu falei assim, gente, essa biografia ela não vai ficar de pé. Eu não posso ficar reescrevendo livros já publicados, né? E aí eu fui para Paris, revisitei alguns lugares que o Kardec frequentou e tudo, galeria onde o Livro dos Espíritos foi lançado e tal, sede de Sociedade Espírita, mas estava fraco. Quando eu fui na Biblioteca Pública de Paris e eu comecei a mergulhar nas várias edições da Revista Espírita, ali eu encontrei a voz do Kardec. Foi ali que eu ouvi Kardec. Por quê? Porque o professor passou 11 anos da vida dele, os últimos, escrevendo quase que de próprio punho, sozinho, todas aquelas edições. Então, ali eu encontrei o professor, porque eu fui vendo as descobertas dele, as dúvidas dele, as decepções dele. Ele, às vezes, apostava num médium que depois se revelava uma fraude, e aí ele também... você tinha o Kardec, que era o principal divulgador da doutrina que ele próprio codificou, e, ao mesmo tempo, o Kardec, que era o principal fiscal da doutrina. Então, você imagina a dificuldade que é você desempenhar esses dois papéis. Você tem que difundir e você tem que fiscalizar e você tem que, às vezes, denunciar. Então, tem um momento, né, quando eu estava ali navegando naquela revista, e é uma revista que ele volta no tempo também várias vezes, então fui conseguindo voltar ao passado pré-revista atrás dele. Tem um momento que eu acho incrível, que é um momento em que ele faz um discurso para os seguidores, né, para os discípulos e todo o grupo dele,
E ele fala assim, ele estava muito incomodado. Ele estava num momento que era aquele que me incomodava do Chico Xavier, que o Chico estava silencioso, atacado, atacado. O Kardec estava atacado pela imprensa, atacado pela ciência, atacado pela Igreja Católica. Tinha muita gente rindo e pondo em xeque o fenômeno das mesas girantes e atribuindo as mesas a ilusionismo. E aí, muitos cartoons irônicos e tudo, nos jornais. E aí o Kardec vira e fala assim, vocês estão rindo do quê? Será que vocês não percebem que o materialismo mata? E aí ele fala da epidemia de suicídios na época, e ele diz que nenhum título que ele tinha antes, como professor, como cientista, valia 1/1000 do que qualquer uma das cartas que ele recebia do mundo inteiro de gente dizendo eu ia me matar e desistir. Então ele fala isso e ele dá o seguinte conselho para os espíritas que o seguiam. Ele falou aquela frase que virou né, um marco do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. E ele fala assim, qualquer cético pode duvidar de qualquer fenômeno, qualquer técnica, mas quem há de duvidar da caridade? Ele fala. Então, fora da caridade não há salvação, ele fala. A defesa dele vamos fazer o bem, vamos fazer o bem. Não vamos fazer espetáculo, né? Cuidado com isso. E aí ele fala, né, que as mesas girantes são o jardim de infância do espiritismo. Ele passa, ele vira essa página. Então, esse Kardec, em transição, eu encontrei na Revista Espírita. A Revista Espírita me salvou. Então, é uma coisa que eu falo, viu, Pedro, que eu vivo falando, eu não tenho tempo para fazer, mas a comunidade espírita tem, a mocidade espírita, que tem talentos incríveis, que eu sei, tem. Que era o quê? O que eu acho que seria precioso? Era fazer um compilado da Revista Espírita, escolher 30 textos desses 11 anos e fazer, sabe, assim, grandes textos comentados. Eu acho que isso seria um acerto, sabe, para o movimento todo. Uma ótima ideia. Deixa eu te falar, talvez lá, quando você escreveu As Vidas de Chico Xavier, você não tivesse a ideia de que ele pudesse virar um filme. Mas eu tenho a impressão de que quando você fez Kardec, você já talvez imaginasse ele virando um filme. Se me corrija se eu estiver errado. Você participou do roteiro das vidas de Chico Xavier, participou do roteiro do Kardec, e eu me lembro lá atrás, no filme do Chico, que 3 ateus se juntaram para fazer o filme. O ator Nelson Xavier, você, o escritor, e o Daniel Filho, o diretor do filme. Isso. É muita coincidência, não é muita coincidência não, né? Olha, tem uma história, Pedro, nessa do Chico Xavier, que é incrível, assim, é incrível. Quando As Vidas de Chico Xavier... Acho que voltou agora. Quando As Vidas de Chico Xavier, a nova edição ficou pronta, eu fiz uma coisa que eu nunca mais fiz na vida, eu só fiz essa vez. Eu descobri o endereço do Nelson Xavier, o endereço dele, escrevi uma dedicatória para ele, ele morava perto em Santa Teresa, eu moro num bairro perto, do Rio de Janeiro. E aí eu escrevi, Nelson, se um dia esse livro virar filme, eu adoraria que você fosse o Chico Xavier. Um abraço, admiração, Marcelo. 6 anos depois, 7 anos depois, o Daniel Filho vira e fala, ele assumiu a condução do filme, e ele virou para mim e falou assim, Marcelo, eu estou pensando em... já convidei. Convidei o Nelson Xavier para fazer o Chico Xavier. O que você acha? Eu falei, pergunta para o Nelson se ele não tem um livro que eu mandei para ele há alguns anos atrás,
E aí o Nelson mostrou para ele o livro. Estava lá a dedicatória. Ninguém pensava em fazer em transformar esse livro em filme, ninguém. E aí, no processo do Chico Xavier, eu quase não participei de roteiro, de nada, porque o Daniel tinha a equipe dele, né? Ele trabalhava muito ali com aquele mesmo grupo, e eu, como autor, não queria me meter, porque é um pouco, pode ficar tenso, pode ficar constrangedor e tal. Já no Kardec foi bem diferente. Tão diferente que foi assim, eu estava escrevendo o livro e eu liguei para o Wagner, com quem eu quase não tinha contato, nenhum, quase nenhum, e falei, Wagner, eu estou escrevendo um livro da biografia do Kardec e eu queria te botar essa ideia na cabeça. Assim, se esse livro virar filme, você assumiria, você dirigiria esse filme? Aí ele, claro. E aí a gente começou, eu escrevi os capítulos, eu já ia mandando para o Wagner os capítulos. Então, Só um parênteses aqui, Marcelo. Wagner que dirigiu o Nosso Lar, né? exatamente, o diretor do Nosso Lar, né? E jornalista também. E aí ele falou, claro, e eu comecei a... Isso eu nunca faço. Enquanto eu estou escrevendo o livro, eu não mostro para ninguém os capítulos, nada, nem para minha mulher, nada. Eu fico escrevendo sozinho. E aí eu comecei a mandar para ele. E ele até me ajudou com algumas dicas, tentou achar as cartas que estavam perdidas, escondidas do Kardec. E aí a gente virou um parceiro e depois colocou a produtora Conspiração Filmes no projeto, que é a conspiração que fez Dois Filhos de Francisco, e eu comecei também a mandar os capítulos para a Lili Soares, que é a produtora. Então o livro foi nascendo junto com o filme, ao mesmo tempo, que era uma maneira de acelerar o processo de ele ir para o cinema. Agora, não me pergunte por quê, viu, Pedro? Porque, assim, eu não sou tão apressado assim, eu não divido original com ninguém, eu sempre fico tenso da pessoa não gostar e de eu travar a escrita, mas fomos juntos, eu e Wagner. Foi outro processo, né? Eu me lembro que certa vez, eu não sei precisar quando, que você disse que presenciou no set de filmagem aquela cena em que o Kardec anuncia que o livro dos Espíritos estava pronto e que você, no contato com o Leonardo Medeiros ali, você ficou impactado com aquela figura. Foi. Você também, você também, quando viu o filme lá do Chico pronto, você ficou impactado com o Nelson Xavier na pele do Chico? Você que esteve tão próximo do Chico ali? Olha, teve uma cena, Pedro, que foi um dos momentos mais emocionantes assim, que eu acho que eu vivi, que foi eu fui assistir ao último dia de filmagem das vidas de Chico Xavier, em Uberaba. E eles gravaram a cena, o Daniel gravou a cena no Grupo Espírita da Prece, no centro do Chico Xavier. Que foi onde a minha história com o Chico começou. Foi ali, naquele centro, que continua lá até hoje. E aí estava o Nelson, paramentado, o Nelson caracterizado do Chico Xavier. E aí gravaram a última cena, eu assisti a última cena, e aí veio a cabeleireira, o Nelson estava na varanda da casa, e aí ela colocou o pano assim nele, né? Sentou ele na cadeira, tirou a peruca do Chico Xavier e começou a raspar a cabeça do Nelson para ele voltar a ser Nelson. E ali eu vi o Chico indo embora de novo. E aí eu vi ele desmontando inteiro, sumindo, né? E o Nelson muito emocionado, porque aquele ateu já não era mais ateu. O Nelson É. se transformou completamente. E eu vi o filho adotivo do Chico, Eurípedes, no fundo, ainda no salão, meio distante, né? Na varanda, o Nelson estava na varanda e eu vi também o Eurípides se despedindo do pai pela segunda vez. Aquilo foi muito forte, sabe? Porque o Nelson ele ficou muito parecido, né? Com o Chico, Muito. muito. Como na primeira vez que eu vi
O Leonardo vestido, né, como Kardec, eu fiquei pasmo realmente. Eu fiquei assim, eu e ele sozinhos no salão onde haveria o Livro dos Espíritos, o lançamento, né? E o Livro dos Espíritos não é só o lançamento de um livro, né? É o início da doutrina. É quando o nome Allan Kardec surge, né, publicamente. Então, o livro é mais que um livro. E aí vem o Leonardo, né, já paramentado, e vem bem sóbrio, bem formal, irreconhecível. E aí ele se aproxima de mim, estica a mão, fala, bem-vindo. E eu olho e falo... Depois eu brincando, eu falei assim, deu vontade de perguntar, você leu a biografia? Tem alguma correção, Gostou? né? Tem algum erro, né, que eu possa corrigir? Mas eu não conseguia falar nada, eu só conseguia ficar, meu Deus, o Kardec está aqui, né? Renasceu. Então, é a mágica do cinema, né, Pedro? O cinema é incrível, né? Incrível. Marcelo, o Instagram nos dá essa possibilidade maravilhosa de conversar, mas também nos corta perto de completar 1 hora. E a gente está pouco mais de 2 minutos para encerrar a live. Eu sei. Se você me permitir, você em 2013, você disse para alguém, o Espiritismo aumenta assim a responsabilidade de todos nós diante da vida, ao nos tirar do nosso próprio umbigo e nos colocar em contato com o outro. Hoje luto para ser menos egoísta e mais tolerante, apesar de não me considerar espírita. Você ainda assina embaixo essa sua declaração? Pedro, tenho certeza que eu não teria aberto o caderno preto e não teria entrado nas redes sociais na quarentena se não fosse o contato com o Espiritismo. Eu acho que eu estaria muito mais voltado para os meus projetos pessoais, talvez muito menos interessado em compartilhar, em trocar, do que se eu não tivesse tido o contato com a doutrina e com essas histórias desses homens tão especiais, entendeu? Então, sim, mudei bastante minha maneira de ver a vida e ver o outro. Que bacana. Marcel, estamos para encerrar. Eu tenho que te agradecer do fundo do coração, principalmente a tua confiança de estar aqui com a gente. Um total desconhecido em que você veio, se colocou, se abriu e mostrou para a gente essa pessoa e esse profissional maravilhoso que você é. Muito obrigado, Pedro. Um prazer te conhecer. Está voltando. Quem sabe um dia voltaremos a nos falar. Obrigado Voltou, a Pedro? todos que nos acompanharam. Voltou? Está cortando, está cortando.